No famoso Sermão da Montanha, Jesus, com intenção de tocar o coração de seus discípulos, direcionou a eles uma mensagem de grande relevância. Ele falou sobre a importância da fé autêntica, alertando-os de que haveria indivíduos que se apresentariam como profetas cristãos, mas que na verdade seriam lobos em pele de ovelhas, conforme registrado em Mateus capítulo 7, versículo 15. Apesar de falarem uma linguagem religiosa e demonstrarem sinais de poder, esses indivíduos não teriam uma genuína ligação com o Senhor. Por mais que alguém possa aparentar ser cristão perante a sociedade, se a pessoa não estiver verdadeiramente alinhada com a vontade de Deus, será considerada um malfeitor e poderá ser afastada de sua presença. De acordo com o versículo 23 de Mateus, capítulo 7, apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são conhecidos por Ele poderão entrar no reino dos céus. O que é crucial não é apenas o conhecimento que temos de Deus, mas sim o quanto Deus nos conhece. Como explicado por Paulo, quem ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor, como um pastor dedicado, conhece bem suas ovelhas, conforme expresso em João capítulo 10, versículo 14. Em contraste, quando Jesus profere as palavras sombrias, "Eu nunca conheci você, afaste-se de mim", ele está se referindo àqueles cujos corações estão cheios de maldade, aos que, apesar de falarem palavras de fé, seus corações estão distantes de Deus. Os malfeitores que Jesus não reconhece são falsos cristãos e falsos mestres, conforme exposto no livro de Revelações, capítulo 22, versículo 15. As pessoas que tentam justificar a entrada no céu com base em suas obras encontrarão frustração. Mesmo que afirmarem fazer muitas boas obras em nome de Cristo, eles falharam na tarefa mais importante de todas: ter fé naquele que Deus enviou. Portanto, Jesus irá condená-los à separação eterna entre eles e Deus. No final, a salvação não se baseia em meramente professar a fé ou confiar no trabalho espiritual realizado. Ao contrário, ela é resultado de conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. É o vínculo com Deus estabelecido através da fé que Ele nos concede que garante nossa salvação. Sem conexão com Jesus, mesmo os maiores milagres e boas obras não provam nada. Portanto, é fundamental buscar uma relação genuína e duradoura com Jesus, pois só nele encontramos a verdadeira vida eterna. Separados dele, encontramos o desespero e o vazio espiritual, simbolizados pelo conceito de inferno. Jesus Cristo é retratado na fé cristã como o juiz final da humanidade. Segundo o Novo Testamento, todas as pessoas serão julgadas por suas ações e pela fé demonstrada em Cristo. O texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, conhecido como a parábola dos construtores, ilustra isso. O sábio é aquele que ouve as palavras de Cristo e as põe em prática, como alguém que constrói sua casa sobre a rocha. Já o insensato ouve as palavras de Cristo, mas não as coloca em prática, sendo semelhante a quem constrói sua casa sobre a areia. A casa sobre a rocha, mesmo atingida pela tempestade, se mantém firme. Já a casa sobre a areia não resiste e é destruída. Isso sugere que a verdadeira fé em Cristo não é apenas um reconhecimento verbal ou intelectual da sua autoridade e divindade. Pelo contrário, é uma resposta ativa e consistente aos seus ensinamentos. Conforme indicado em Romanos capítulo 8, versículo 9, os que têm o Espírito de Deus habitando neles demonstram essa fé através de suas ações, obedecendo aos mandamentos de Deus e buscando fazer a sua vontade. A obediência à vontade de Deus é uma expressão de amor e gratidão por Ele, e é incentivada não apenas pelo desejo de evitar o castigo, mas também pelo prazer em viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Como mencionado em Romanos capítulo 5, versículo 5, aqueles que foram justificados pela fé em Cristo têm o amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor motiva os crentes a viverem vidas que honram a Deus e beneficiam aos outros.
Contudo, é importante salientar que, na visão cristã, a salvação não é alcançada apenas através de obras ou obediência aos mandamentos. É, antes de tudo, um dom de Deus concedido por sua graça, através da fé em Jesus Cristo. A menção à porta fechada pode se referir à parábola das 10 virgens, nos versículos 1 a 13 do capítulo 25 de Mateus, onde Jesus alerta sobre a necessidade de estar preparado para a sua volta. Apenas as 5 virgens prudentes que trouxeram azeite extra para suas lâmpadas foram capazes de entrar no banquete nupcial quando o noivo chegou. As imprudentes que não estavam preparadas foram excluídas. Portanto, a mensagem central é: ter uma fé verdadeira e ativa em Cristo, expressa através de obediência à vontade de Deus, é essencial para estar preparado para o retorno de Cristo e o julgamento final. O temor de Deus deve nos motivar não só a evitar o pecado, mas também abraçar a vida justa e amorosa que Ele deseja para nós. Jesus transmitiu uma prece frequentemente chamada de oração do Pai Nosso. Um componente-chave dessa oração é a submissão à vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso sugere que devemos deixar nossa própria vontade de lado se ela entrar em conflito com a vontade de Deus, simbolizando um completo compromisso e dedicação à sua vontade. Portanto, a dedicação genuína é um elemento crucial no nosso relacionamento com Deus. Esse comprometimento do coração é evidenciado em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 14 e 15, onde o povo de Judá jura lealdade ao Senhor com todo o coração. Eles encontraram descanso e paz como resultado de sua dedicação, sugerindo que um compromisso sincero com Deus pode trazer um sentimento de calma e tranquilidade à nossa vida. Outra consideração importante é o sacrifício necessário na nossa jornada de fé. Seguir a Deus pode ser desafiador e às vezes até inconveniente, exigindo sacrifícios de tempo, energia e recursos. A vida de Daniel serve como um exemplo perfeito, onde ele desafiou as ordens reais para manter sua devoção a Deus, mostrando disposição para arriscar tudo em nome da fé. Abraão também demonstrou essa disposição para sacrificar em seu serviço a Deus. Por fim, devemos expressar gratidão pelas bênçãos e oportunidades que Deus nos concedeu. A oração é uma maneira poderosa de fazer isso, agradecendo a Deus pelo que Ele nos deu e pedindo a graça para servi-lo de maneira aceitável. Ao pedir a graça de Deus, buscamos a capacidade de servi-lo com alegria, dedicação e compromisso, apesar dos desafios que possamos enfrentar. Isso reflete uma profunda apreciação pela bondade de Deus e um compromisso de viver de acordo com seus mandamentos.